E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero abrir com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons, coisas que vêm de Deus, tá? Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. A palavra glossa e glossai, no grego, ela não tem uma única interpretação. É língua, né? Pode ser de idioma, pode ser, não importa, é igual a palavra verão. Verão pode ser verão de clima, pode ser verão do verbo ver. Ela não tem uma única explicação. Isso vai depender do seu contexto. E nesse texto aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizer que o que fala em línguas fala em mistérios. Ninguém entende senão a Deus. Somente Deus entende. Eu já vi alguns argumentarem lá de Atos no capítulo 2, ao dizerem que a língua tem que ser somente de homens, porque quando eles começaram a falar em novas línguas, lá em Atos capítulo 2, as pessoas que estavam ali fora, e você sabe que eram 120 que estavam ali, e somente os 120 é que receberam o Espírito, somente eles. Então os de fora não receberam. Mas o que aconteceu então os de fora? De todas as nações que estavam ali entendendo em sua própria língua. O que houve ali em Atos 2 é diferente de 1 Coríntios capítulo 14. A gente não pode confundir aquela língua que estava lá em Atos 2 com a língua aqui de 1 Coríntios capítulo 14. Aquela língua que estava lá, apesar de ser também um dom, tá? De 1 Coríntios capítulo 14, e ninguém ali estava evangelizando, o pessoal ali estava louvando a Deus, adorando a Deus, né? Eles entenderam. Deus pode dar a seres humanos línguas de homens? Pode. Claro, eu conheço um missionário que foi lá em casa, lá no Rio, passou uns 2 dias lá em casa, e ele falou que tinha o dom, né, de línguas em inglês. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas que falaram outros idiomas de homens, línguas de homens também. Então, o que aconteceu em Atos 2 acontece hoje também. Só que em Atos 2 eram línguas de homens. E aqui são línguas que somente Deus entende, é diferente. Já vi outro argumento também, até está aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Aliás, é o versículo 1, olha aí, ó. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que sou, como sino que tine. Aí o pessoal fala assim, ainda que eu falasse. É que ele não fala. Gente, para que tirar o contexto do texto? Ele não para aí, ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Paulo não falava a língua dos homens? Paulo não falava latim? Paulo não falava grego? Não falava hebraico? Claro que sim. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, eu nada seria. Mas isso não significa que ele não falava. Ele falava, tanto dos homens que existia, como dos anjos que também existia. O que existe hoje em dia é muito preconceito. O que existe hoje em dia são pessoas que, talvez por ver um movimento que foca muito em línguas, isso acaba fazendo que as pessoas criem uma ojeriza a respeito disso. Porque realmente existem muitas crianças espirituais nesse aspecto. Realmente existem muitas pessoas que usam do dom de línguas como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo.
E não é. Vamos continuar lendo o texto, olha só. Então você entendeu no versículo 2 aqui, né, que o que fala em mistérios, né, fala a Deus, porque somente Deus entende. Mas o que profetiza fala aos homens. Olha aí, para que tem o dom de línguas, se não para evangelizar? O próprio texto está dizendo. O que profetiza fala aos homens, mas o que fala em mistério só fala para Deus. Por isso é que não precisava evangelizar com um dom de línguas. Por quê? Porque o que fala em línguas fala para Deus. Você vai evangelizar a Deus? Não. Lá em Atos 2, as pessoas estavam entendendo o que eles estavam dizendo, mas eles estavam adorando, glorificando ao Senhor. Ó, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o que fala em línguas é para se edificar. Ele edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Percebeu? Então, o dom de línguas é para a autoedificação e você fala somente a Deus, porque somente Deus entende, porque você fala em mistério. Mas o que profetiza, aí sim você vai profetizar para a igreja, para edificar, para exortar e para consolar. Esse é o objetivo, correto? Verso 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Houve uma vez que eu estava andando para casa, eu estava começando a falar em línguas ali, e naquele momento o Senhor me deu a interpretação de língua. Eu entendi o que eu estava falando naquele momento. Eu estava adorando ao Senhor. Né? No momento em que eu estava orando, estava caminhando na rua, estava orando, comecei a falar em línguas, claro, baixinho, né? Dentro de mim mesmo. E aí Deus me deu a revelação. Um certo momento eu estava também num ciclo de oração e uma irmã começou a falar em línguas. E eu entendi o que ela estava falando, ela estava adorando a Deus. Na maioria das vezes em que a pessoa fala em línguas, é para adorar. Ela está adorando, ela está orando, ela está intercedendo ali. Na maioria das vezes. Né? Quando é uma palavra para edificar a igreja, aí tem que ter um intérprete. Eu já participei de um culto, onde uma irmã se levantou, começou a falar línguas estranhas, e o pastor que estava lá na frente começou a interpretar o dom de línguas delas. E era uma palavra de edificação e consolação para a igreja. Então, não existe teologia nessa parte aí, que venha querer derrubar aquilo que existe, aquilo que é evidente, aquilo que está claro. Ou você acha que, de repente, todo mundo combinou, no mundo inteiro, a falar línguas estranhas. E se você for perceber, são quase que parecidas. Agora, o interessante é que se é língua de homem, aonde é que está essa língua? A não ser que a língua que eu falo é uma língua morta. Porque, por exemplo, eu consigo identificar quando é inglês, quando é francês, quando é espanhol, quando alguém está falando alemão. Eu consigo entender. Agora, quando eu falo a língua estranha que está nos meus lábios e você fala que está nos seus lábios, qual idioma que é? Se você disser que é um idioma morto, e aí? Ou então são coisas da nossa cabeça. Mas aí você dizer e julgar a pessoa, você vai ter que julgar milhões e milhões e bilhões de pessoas que falam em línguas estranhas, que é tudo coisa da cabeça dela? Meu irmão, não tem como. 1 Coríntios 14 é uma base sólida para explicar isso, nós vamos continuar lendo. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina?
Que adianta entrar na igreja e ficar falando língua, o pessoal não vai entender nada. A regra está no versículo 5, tem que ter alguém que interprete. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá? O que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, se todo mundo começar a tocar de um jeito, um camarada vai tocar Tchaikovsky, o outro vai tocar Chopin, o outro vai tocar Bossa Nova, o outro vai tocar um hino, o outro vai tocar MPB, o outro vai tocar rock. Cada um com o seu jeito, seu som incerto. Quem vai entender isso daí? Ao mesmo tempo, se tocar a trombeta incerta, ninguém vai se preparar para isso. Então tem um momento propício para isso daí, tá? Então tem que vir com um som que todo mundo entende, ou então que haja um intérprete. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Claro, o cachorro tem os seus latidos, tem os seus uivos, né? E os animais ali vão entender, né? Os lobos têm lá também os seus uivos, têm os seus sons, né? Tem a sua forma de se comunicar, e toda a alcateia vai entender. O boi é a mesma coisa, os pássaros a mesma coisa, né? Mas se eu ignorar o sentido da voz, verso 11, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Que é o que estava acontecendo, que iria acontecer lá em Atos 2, se eles começassem em público a falar línguas em mistérios. Mas como eles falavam línguas dos homens, e isso não deixou de ser dom de língua, mas ali é a língua dos homens, né? Eles então entendiam o que eles estavam dizendo. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fale em língua, ore para que a possa interpretar. Olha aí, gente. Você está falando línguas, ore para que possa interpretar. Tem versões que dizem assim, línguas desconhecidas. Ore para que possa interpretar. Você já orou para que possa interpretar? Você tem que orar para que você venha interpretar o dom de línguas. Senão, como que Deus ele vai te usar na igreja? Você vai ser, por isso que esse é o menor de todos os dons. Porque esse dom não edifica a igreja, só edifica a si mesmo. E todos os dons são para a edificação da igreja. E esse é o problema de muitas pessoas no seio do corpo de Cristo. Porque eles colocam o dom de línguas como se fosse a coisa mais importante do planeta Terra, e não é. O dom de línguas é para a autoedificação, porque eu não sei orar bem. Então você me explica como que é eu orar bem falando inglês. Você me explica como que é eu orar bem, meu espírito me encher do Espírito Santo, eu falar em francês. Não tem lógica um negócio desse, gente. Então, se eu estou falando aqui, orando ao Senhor Deus Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, aqui nesse lugar. Aí eu vou começar a falar em língua da história. Porque quero que tu hablas, Senhor, a todo povo. Para com... agora meu espírito está orando bem, porque eu estou falando em outras línguas. Estou falando em espanhol. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como dizer que línguas... né? Aqui é línguas de homens, porque o meu espírito ora bem. São línguas desconhecidas, línguas que somente Deus entende. Vamos lá. 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, se eu começar a orar aqui em inglês, agora meu espírito está orando bem porque eu estou orando em inglês. Gente, isso aí desafia a minha inteligência. Isso realmente desafia a minha inteligência. Então, se eu estou orando em português, eu estou orando normal. Mas se eu orar em japonês, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Não pode ser qualquer tipo de língua. Não pode ser língua de homem. Senão basta eu fazer um curso de inglês para que meu espírito ore bem.
Percebe? Ó, verso 16. De outra maneira, se tu bendizeres como espírito, como dirás o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Ou seja, por que ele vai dizer amém se não está entendendo o que eu estou falando? Não tem por que dizer amém, né? Eu vou estar falando lá, né, uma língua desconhecida, vou estar falando lá uma língua que ele não entende, não tem por que ele dizer amém, né? Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado, né? Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos, ou seja, ele falava, por exemplo, ele falava variedade de línguas, porque tem um dom de línguas e variedade de línguas. Eu, por exemplo, eu falo variedade de línguas. Eu posso estar orando, né? E esse dom Deus me deu há 1 ano e pouco atrás. Para você ver, eu recebi o dom de línguas, eu tinha 16 anos. E recebi uma variedade de línguas depois de 20 anos. Né? O Senhor me deu a variedade de línguas. E pouco tempo atrás o Senhor começou a me despertar um pouquinho na interpretação de línguas. Né? Então, eu faço orações sem repetição de palavras. Né? Agora, isso aqui é o maior de todos os dois? Não é. Né? Isso é para a edificação do meu espírito. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Deixa eu ver aqui. Verso 19, perdão. Ó. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. É melhor você falar uma língua inteligível do que você ficar falando uma língua inteligível que ninguém entende nada, e muito menos você. Né? 21. Está escrito, 20, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, o que fala em línguas é um sinal para o descrente. Por quê? Porque com outras línguas eu falarei, né? E mesmo assim eles não me ouvirão, porque eles não entendem o que está se falando, né? E não entendem não no sentido de não ter o dom de interpretação, eles não entendem porque realmente eles não sabem o que está acontecendo ali. Mas, vamos lá, mas para os infiéis. E a profecia, olha só, o línguas é um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Correto? Porque é um sinal, é um milagre. O dom de língua é um milagre. Então, o dom de língua é um sinal para um infiel. Mas a profecia, né, que são palavras inteligíveis, né, e aonde você entra ali com revelação, é para o fiel. Correto? Agora ele está falando aqui na questão de sinal, de milagre. Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo por edificação. Então, se não tem interpretação, tem língua, mas a língua é para a minha autoedificação. Mas se tem interpretação, então você fala em línguas quando você se reunir, porque há quem interprete. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, que haja intérprete. Um de cada vez, não é todo mundo falando ao mesmo tempo. É um de cada vez e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que é isso, esteja calado na igreja? Não fique falando alto. Não fique falando para que todo mundo possa ouvir. Que você fale consigo mesmo. E você falando consigo mesmo, né? Fala você e Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado
por revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Olha, o dom de profecia é o que consola, né? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ah, eu não consigo me segurar. Eu tenho que falar a língua para todo mundo ouvir. Não, se segura. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, né? As vossas mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas eles sejam sujeitas, como também ordena a lei, porque as mulheres ali estavam falando acima dos maridos. As mulheres ali estavam também usando de fofoca. Esse era o contexto de Corinto. Tá? Muitas mulheres falando de fofoca ali, não se sujeitando, né, aos maridos. Então, naquele contexto, elas tinham que ficar caladas, tá? E elas estavam desonrando o marido. Aqui que ele fala, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem desta forma na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Né? Se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Então, não é para proibir a pessoa de falar línguas estranhas. Se ela tiver esse dom, pode falar, desde que seja consigo mesmo. Se quiser falar em público, que seja no máximo 3 pessoas, desde que haja intérprete. Correto? Acho que eu deixei aqui bem esclarecido essa palavra, nessa mensagem, e esta é a visão que eu tenho a respeito do dom de línguas. Se você tiver acrescentar alguma coisa, ficou alguma dúvida, escreve aí no comentário que eu vou ter o maior honra, o maior prazer de querer explicar para você. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.